Nós vamos para a palavra que está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 27, versículo 45. E quando eu estava meditando nesta palavra, o Espírito Santo bradou em gratidão ao meu coração, dizendo assim: graças a Deus, graças àquele dia de trevas lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás. E isso ficou na minha cabeça, no meu coração, desde a madrugada de ontem. Licencinha, eu também quero partilhar aqui. Isso ficou comigo, e assim que eu tive uma energia assim, um momento legal, eu comecei a destrinchar esse assunto na palavra de Deus, porque eu sabia que o Espírito Santo tinha uma revelação para nossas vidas hoje, amém? E Ele é fiel, Ele me deu esta palavra que eu quero compartilhar com vocês, com a intenção que você seja fortalecido na sua fé, meu irmão, que você ame Jesus cada vez mais, que você não duvide da vocação, do propósito, do plano que Deus tem na sua vida, amém? Posso ouvir um amém da família de adoradores? Glória a Deus. E a família de adoradores é abençoada e só vai crescendo, porque é a família dos salvos, né? E o tema é esse: graças àquele dia de trevas em Jerusalém. Olha para alguém ao seu lado, com carinho, com um sorriso, à esquerda, à direita, e diga para ele: graças àquele dia de trevas em Jerusalém. Ótimo, vamos lá. Atentos com a palavra, amém? Os obreiros continuem em oração. Nós temos um objetivo nessa noite, nós vamos concluí-lo para a glória de Deus, tá? Diz assim o texto, Mateus 27, 45: e desde a hora sexta, que no nosso horário é meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, que seriam 3 da tarde ou às 15 horas. Eu vou contar até 3, você vai ler esse versículo independente da sua versão, em voz alta, amém? Pode ser? 1, 2, 3 e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos, pedimos: Espírito Santo, fala conosco. Deus, me usa como instrumento para a tua glória, para o teu louvor. Eu também recebo, Senhor, esta palavra, e que onde houver um coração que acredita, que creia, que o Senhor venha operar grandes coisas e dar vitória a estas pessoas. Deus, eu te agradeço e peço que aqueles que já provaram do dom celestial e foram batizados em poder com línguas estranhas, comecem a louvar a Deus nestas línguas, comecem a orar em línguas estranhas, porque Deus quer fortalecer o espírito da igreja. Não podemos viver na camada das emoções. As emoções nos traem, as emoções nos enganam, mas o Espírito é verdadeiro. E se você não é batizado, você pode dar glória a Deus, que Deus recebe do mesmo jeito nesse momento, porque Ele vai te encher hoje, se você der lugar ao Espírito. Nós não estamos num teatro, nem assistindo uma apresentação. Nós estamos num culto pentecostal. E num culto pentecostal tem gente cheia de vida, de glória, de graça. E eu quero ouvir o sinal. Jura, canta, labraçúria. Nós te glorificamos, Senhor, e te exaltamos nessa noite. Uramás, churicanto, raia, súbia, porque as correntes já foram quebradas e o seu nome é glorificado em nosso meio. Só os adoradores aplauda Ele bem forte e se assente no seu lugar com liberdade de glorificar e exaltar esse Deus. Aleluia. O evangelista, também apóstolo, que andou com o próprio Deus em carne na pessoa de Jesus, isto é, Levi, chamado de Mateus, nos narra sobre as horas e os dias finais de Jesus entre os homens, que
Houve nesse certo dia, quando Jesus estava pendurado na cruz, cumprindo o propósito, porque Deus também dá cruz para os seus filhos, e antes da alegria sempre vem a tristeza, e antes da vitória temos que provar o sabor da derrota, para que haja equilíbrio nas nossas vidas e possamos andar perfeitamente com Deus. O autor nos relata sobre trevas que cobriram a terra em pleno meio-dia na cidade antiga de Jerusalém. E o que eu acho interessante é porque eu estava estudando esses dias e eu descobri que a NASA, que representa a evolução tecnológica sobre a ciência que Deus deu aos homens, estava falando que, com base nos estudos do Sol, preste atenção, da Terra e da Lua, a NASA conseguiu descobrir todos os eclipses que existiram na Terra desde a sua origem. E não só a NASA conseguiu descobrir todos os eclipses que existiram, ela também já prevê os que vão acontecer, com dia e hora preciso. E o que eu fiquei assim, pasmo, num sentido metafórico, que a Bíblia sempre foi a coluna de toda a verdade. Quando a ciência fala algo, a Bíblia já mostrava há muito tempo. Mas, de uma forma figurativa, eu fiquei pasmo, porque eu li o documento da NASA, comprovando que naquele dia, naquela sexta-feira, no mês de abril, ao meio-dia, houve um eclipse em Jerusalém. Irmãos, Deus está usando tudo para que o povo dele creia na sua palavra, porque Deus é a palavra, não existe Deus fora da Bíblia. E com base nessa descoberta científica e contexto bíblico, eu venho aqui agradecer junto com a igreja por esse dia de trevas. Eu venho louvar a Deus, porque graças a esse dia de trevas, nós estamos aqui hoje para contar o testemunho da vitória. Nós estamos aqui também prestes a orarmos pela unção de revestimento de poder, que é a unção deste domingo. E, irmãos, todo poder emana do que aconteceu neste dia. Quando Jesus está na cruz, o que é interessante é que o que Mateus nos fala, o salmista já via. Se você acompanhar a sua Bíblia, lá no Salmo de número 18, a partir do versículo 37, mas eu quero ler somente 2 aqui por causa de tempo. Mas todo o contexto dos Salmos é uma visão profética de uma grande vitória em meio àquela escuridão que cobriu a terra em pleno meio-dia. O Salmo diz assim, a partir do versículo 37: persegui os meus inimigos. Isso não é Davi, isso não é você, isso é Jesus. O salmista viu esse dia, essa sexta-feira de abril, ao meio-dia, ele teve uma visão, e o Espírito Santo falou assim: escreve, porque isso vai acontecer. É o dia em que meu filho triunfará sobre todo o poder das trevas. Oh, aleluia! Eu estou sentindo uma graça preciosa neste lugar. Glória a Deus. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. O Deus que já pisou os nossos inimigos e que diz assim, mais uma vez com a minha igreja: em breve
o Deus de paz esmagará Satanás, está nos convidando a glorificar pela vitória. E essa vitória não vai chegar, essa vitória não está sendo preparada, essa vitória já aconteceu e não tem quem possa impedir. A vitória da nossa alma, a vitória da nossa eternidade, a vitória da libertação das cadeias, a libertação de toda acusação, já aconteceu naquele dia, e a igreja só precisa glorificar e crer. E crê, já foi feito. O que você está precisando, meu irmão? É de uma cura, já foi dada. Pastor, mas é cura do corpo, já foi entregue. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Se for na alma, também vale. Ah, pastor, nós só temos que glorificar as bênçãos espirituais porque não somos materialistas. Não, certifique-se que assim como as bênçãos espirituais são importantes, as materiais também são. E se você está precisando de uma bênção material, de uma provisão, já foi dada naquele dia de trevas, já foi consumada. Eu estou sentindo uma graça, eu vou falar aqui. Sabe quando é que nós vamos ser uma igreja forte? Quando a gente parar de ouvir balela e entender o evangelho. Quando você entender que tudo que você precisa já foi dado, você evita muito esforço desnecessário. E quem está falando aqui é uma pessoa que tentou muitos anos fazer a vontade de Deus na própria força. Deus deixou me cansar muito para me ensinar: meu filho, não basta só andar na linha do trem, isto é, não basta só pegar a sua mochila, as suas bagagens, as suas preocupações, os seus anseios, os seus projetos e andar certinho na linha. É muito melhor que você, ao invés de andar na linha do trem, entre no trem. E entrando no trem, tira a bagagem das costas, porque não precisa levar. Tem alguém que já levou. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo que hoje fardos de preocupação, fardos de ansiedade, de medo, estão caindo na sua vida, porque você decidiu confiar no que aconteceu nesse dia de trevas. Entregou, está entregue. Quando as afrontas vêm para cima de mim, sabe o que eu falo? Uma das coisas que eu falo: eu já entreguei, já coloquei minha vida na mão de quem cuida melhor. A única coisa que eu preciso é descansar. Aleluia. Jesus venceu. Note que você tem um inimigo vencido. Eu não gosto desse negócio de dar glória para o diabo. Aquele que você confessa na sua boca é quem você dá poder sobre a sua vida. Pegou? Isso aqui é o evangelho. Então, quanto mais, eu não estou dizendo que você não sente medo, não passa luta, não estou dizendo isso, mas quanto mais você foca nisso, mais fraco você fica, porque você está dando poder ao seu inimigo que já foi vencido. Mas quando, ao invés, mesmo que sintamos, nós ousamos confessar a palavra, ao invés do que nós estamos vivendo ou sentindo, quando começamos a realmente glorificar a Deus, agradecer a Deus, entender que esse inimigo já foi vencido, você dá autoridade a Deus para manifestar glória e poder sobre a sua vida.
Eu estou profetizando uma igreja cheia de fé. Em 2025 Satanás vai ter que sair da frente, porque Deus vai colocar labareda de fogo na sua boca, e o que vai sair é palavra da cruz e da vitória que Jesus nos deu. E se você acredita nisso, você pode celebrar e adorar. Aleluia. Experimente, irmãos. Não estou falando que vai ser imediato, estou falando que vai ser daqui 1 mês, 2, 3 anos, mas eu tenho certeza, a sua vida vai mudar para melhor quando você tiver o entendimento certo. Porque o Evangelho é para isso. A gente coloca tanta coisa na nossa crença, no nosso coração, que o Evangelho quer entrar e não acha espaço, mas começa a mudar a sua crença conforme a palavra. Aquilo que entra, que penetra no espírito, o diabo não toma. Quando a revelação entra realmente, passa além do véu da mente e entra no coração, o diabo não toma. Você recebe uma arma a mais na sua vida. Aí outro dia você recebe uma revelação da palavra e penetra ela no teu espírito, meditando, orando, confessando, mais forte você fica, e assim sucessivamente. Palavra, nós precisamos alicerçar as nossas raízes na palavra de um Deus que já venceu. Quando eu falo desse dia, eu lembro de Paulo, que resume o que aconteceu naquele dia de trevas. Eu quero que você acompanhe comigo Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, na corrigida, a qual estou lendo, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Essa versão é um pouquinho difícil de se compreender, mas se você for olhar na NVT, o que aconteceu naquele dia de trevas, quando o céu se fechou? O que aconteceu das nuvens para cima? Meu Deus, abraço. O que aconteceu da escuridão para cima? Paulo acabou de falar conosco. Na NVT vai dizer assim: ele, isto é, Jesus Cristo, cancelou. Ele o quê? Cancelou o registro de acusações. Porque Satanás significa, e diabo, os dois nomes, acusador e adversário. Esse é o dia, e tem gente que, quando entender com o Espírito, vai dar um glória aí. Nesse dia, o acusador das nossas almas perdeu acesso. Oh, aquele que tenta nos acusar na mente, falando o tempo todo com pensamentos de dúvida, pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos contrários à palavra, neste dia ele perdeu o poder. E o texto diz assim: ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Lá na cruz, o poder foi conquistado, a chave já estava na mão de Jesus Cristo. E o texto diz: desse modo, irmãos, desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Que você está dando poder para alguém que Jesus falou assim: ei, toda a arma que ele tinha contra a minha igreja,
eu tirei da mão dele. Me dá, me dá, me dá. Está desarmado. Irmão, ser crente tem que ser louco, tem que pensar diferente. Já me acostumei com isso, porque quando você pensa como todo mundo pensa, você fica amarrado. Aleluia! E eu creio piamente que Jesus já desarmou os principados, as potestades, os demônios, as obras contrárias. Nós somos livres porque Ele já lutou a nossa guerra e já venceu. Isso aí, a igreja tem que dar glória mesmo, tem que se apossar, porque não existe crente mais abençoado e menos abençoado. Deus não faz esse tipo de acepção de pessoas, como muito eu ouvi, de queridinhos. Não existe isso. A Bíblia não ensina isso, porque a sabedoria de Deus é o que? Primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de bons frutos, misericordiosa, sem hipocrisia, e não faz acepção de pessoas. Tiago nos diz isso. A diferença é que tem crente, tem crente que fica voando igual alguns aqui, outros dormem, outros ficam olhando para o relógio, mas outros se apossam da palavra. Eita glória, deram um aleluia aí, e eu senti que essa pessoa pegou com força. Pega mesmo porque é teu, pega mesmo porque é seu, pega mesmo porque Jesus já te deu. Essa é a diferença. Deus é o mesmo, Ele é bom, maravilhoso, perfeito, lindo, mas tem filho que se aposta e tem outros que não creem. Eu não tenho filho biológico, é assim que diz, biológico. Tenho filhos espirituais, mas o princípio é o mesmo. Você que tem filho, você já viu que aquele filho pidão que recebe mais, os irmãos não compreendem ele? Já viu? Esse aí é o xodó do papai e da mamãe. Tudo que ele quer, a mãe dá, o pai dá. E comigo não é assim. Mentira! É porque ele se apossa do direito de filho, e o outro não. Ele sabe que o pai gosta de dar presente, ele sabe que o pai vai ajudar quando ele precisar. Eu estou me segurando, bispo. Esse culto está gostoso demais. Então para de crendice. Não existe que o fulano é melhor, é mais espiritual que eu. Não, é porque uns entendem e outros ficam voando, viajando no TikTok, ou no Facebook, Instagram, sei lá mais o que. Tem que se apossar, tem que agarrar, porque Jesus não só, olha só, Jesus não só venceu por nós, Ele envergonhou o diabo. Será que Ele nos ama mesmo? Você pergunta, eu não tenho dúvida. Ele falou assim, não tenha dó do diabo não, igreja. Além de tomar, eu estou envergonhando. Eu fechei os céus, quem está embaixo não está vendo nada. Mas o salmista viu o que aconteceu além das trevas. Pancada no diabo, lapada no capeta. Ai meu Deus, solta tudo, as almas são minhas. Estou caminhando para o fim, e nesse dia, o dia da cruz, foi o dia dos 7 brados de Jesus na cruz. As suas últimas 7 palavras, dizem os estudiosos que as últimas palavras do homem em vida são as mais fortes, as mais verdadeiras. E a última palavra de Jesus Cristo não foi: Pai, quero ir para o céu, Pai, estou cansado. Não. A última palavra antes de Jesus expirar foi:
está consumado. Quem entende a Bíblia não fica confuso. Até uma criança entende o que eu preguei aqui. Toda essa realidade espiritual já foi resolvida. A gente tem que ouvir, é só ouvir. Jesus falou: está. Qual é o problema que você tem? Qual é o medo? Qual é a dúvida? Já foi resolvida. Já foi. Meu e o seu lugar lá no céu já foi resolvido. O que nós precisamos nessa terra já foi resolvido. Ainda que com aflições, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Seu inimigo, o mundo, o diabo, a carne, eu venci. O Espírito que habita em você aí agora, se você alimentar ele é tão poderoso porque é Deus dentro de você. Se você andar no Espírito, sabe o que a Bíblia vai dizer? Sabe o que a Bíblia vai dizer? Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O que é que pode vir desse mundo que possa te destruir? Se maior do que o que está, pelo amor de Deus. Eu estou sentindo a graça da palavra fortalecendo as nossas vidas nessa noite. Receba essa renovação de fé. Está consumada. A palavra grega tetelestai. Tinha um grupo de louvor na nossa época que tinha esse nome, tetelestai. Os crentes não sabiam o que é tetelestai. Fizeram uma música, tetelestai. O que é tetelestai? É o grego. É o que Jesus disse na cruz: está consumado. Que significa, a expressão original, está, meu Deus, dê glória. Você sabe o que é redenção? A palavra grega para redenção é alguém que pode ir no mercado de escravo e falar: quanto custa esse escravo? Quanto custa? Não é gente bonita, não é escravo. Esse cego, esse teimoso, esse adúltero, esse beberrão, esse rebelde, esse invejoso, quanto é que custa? Redenção, resgate mediante pagamento. E não foi o diabo que propôs a oferta, não, que o diabo não manda em nada. Quem propôs foi o Pai. E disse: o preço por esses escravos é a sua própria vida, meu filho. E o filho é obediente ao pai e disse: eis-me aqui. Se a cruz é o propósito de Deus para a minha vida, eu aceito. O problema dessa geração evangélica e desses coaches, eu vou falar, é porque estão pregando o evangelho de vitória nessa terra, e ninguém quer perder por causa de Jesus, ninguém quer se decepcionar por causa de Jesus, ninguém quer sofrer por causa de Jesus. E o evangelho não promete essas coisas na terra. Quem dá isso em troca da vida eterna é o diabo. O evangelho fala de sofrimento aqui, mas com vitória. Sofrimento aqui, mas Jesus está junto. Sofrimento aqui, mas estou crescendo. Urabachúria. Sofrimento aqui, mas estou cada dia mais a imagem e a semelhança. Meu querido, não se faz um homem de Deus e uma mulher de Deus sem lágrimas. Eu quero ser cheio. Vai chorar muito, vai sofrer muito, a carne vai ficar doida e vai desistir, larga. Mas se você perseverar e a carne morrer, o que você vai receber de glória, de comunhão, autoridade. Eita, labrachúria. Deus está entregando coisa aqui. Ele está começando o altar. E quem está ligado aí embaixo pode pegar que é seu. Pode pegar que é seu. Deus está falando aqui nessa noite que Ele tem coisas grandes para os seus filhos. É tempo de confessar o poder de Cristo sobre a sua vida e a sua família. Aleluia.
Eu tenho que fechar. Redenção. Eu quero esses escravos, agora são meus. Agora eu posso dizer para eles: vocês estão livres. Livres. Está pago. Tetelestai, está pago. Vamos lá. Tem aquele aqui que gosta de área judicial, direito, lei. Jesus foi julgado, Kelly, e sentenciado, declarado culpado. Se já houve um condenado, não tem mais necessidade de condenar alguém. O caso está em... Então, se ele é culpado, eu sou... Ah, meu Deus, livre, livre. Tira essa carga do diabo e fala: Satanás, eu sou livre pelo sangue de Jesus. Não adianta tentar me prender. Ui, calabrasúria, rimichanto reconarabas. Isso é fé, irmão. É crer com a boca e com o coração e com a atitude. Tem gente que até declara: eu estou curado, mas fica na cama olhando para o sintoma. Você não diz que está curado? Então o que você tem que fazer? Levantar e andar. Quando Deus já deu, quem tem que fazer o resto é você. Deus me cura. Não conhece a Bíblia, já curei na cruz. Se ele conhecesse a Bíblia, ele ia agir conforme a palavra, e o sintoma ia ter que ir embora, porque ele já perdeu. Ai, Jesus. Se não for para andar assim, você vai ser só mais um religioso, meu irmão. Só mais um frequentador de igreja, e Deus não quer isso para você. Está liquidado, vendido, pá, acabou. Se o diabo vir, o Espírito vai falar: ai, glória de Deus. Ah, mas está fazendo a glória de Deus, não é seu mais não, perdeu. Próximo. E o que aconteceu naquele dia de trevas na cruz? Está consumado estou terminando. O cumprimento das profecias messiânicas em Jesus. A vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. O diabo não é poderoso, ele é oportunista. A única coisa que o diabo pode fazer com o Filho de Deus é te convencer a usar o seu próprio poder, as suas próprias mãos para fazer o que é errado. Mas se você se recusar, ele não pode fazer nada. Para quem fica culpando tudo, é o diabo, é fulano. Não. Nós somos livres. Nós escolhemos. Porque ele venceu. Ele consumou. É a abertura para a salvação e a vida eterna. É o amor sacrificial de Jesus e a graça de Deus. É a esperança e a fé na vida eterna. E eu venho fechar essa mensagem hoje, igreja, dizendo para você: se revista desse poder. Amém? Nós vamos confessar revestimento de poder da cruz hoje e de Jesus sobre nossas vidas e famílias. Posso ouvir um amém? Amém. Você não vai reclamar agora, você não vai choramingar o que se perdeu. Você vai confessar o poder da cruz e de Jesus sobre você.